assim por diante. Você vai fazer em todas as tonalidades, Lá bemol, vai subindo de forma de diminutas, de acordes do campo harmônico e diminutas. Então, você vai fazer isso em todas as tonalidades alternando também agora as mãos. Como a gente vem falando desde o início, você não deve fazer só o arpejo com a mão direita ou somente com a mão esquerda. No caso aqui você vai fazer também dando até um espaço um pouco maior, um espaço entre as oitavas, porque aí você já começa a trabalhar com o walking bass, né, que é o baixo andando em inglês, que é a maneira de tocar onde o baixo fica caminhando, onde o pianista faz o movimento do contrabaixo aqui na mão esquerda. Então você já pode até dar uma aberturinha um pouco maior. Não sei se você vai ver no vídeo, se você não tiver televisão de widescreen, talvez você não vai conseguir enxergar aqui, mas fique atento apenas para a sonoridade. A gente já começa a treinar você para esse tipo de estilo de jazz, né? Estilo de execução. Então você pode agora inverter a situação. Ao invés de você fazer o arpejo com a mão direita, você vai fazer com a mão esquerda. Então ficaria assim, vou fazer bem devagarinho. Vamos supor que eu vou fazer com as mãos mais juntas, mas eu recomendo que você abra pelo menos uma oitava aqui em branco e faça para dar mais aquela sonoridade de contrabaixo. Mas nesse caso, por finalidade de vídeo, eu vou fazer com as duas mãos juntas. Então ficaria assim, diminuto, Ré menor, Mi bemol diminuto, Mi menor. Você pode fazer em sequência assim mesmo, bem calmo, bem tranquilo. Deixa os dedos bem soltos. Meio diminuto e Dó. Então ficaria assim. Vou botar com um ritmo aqui. Então, é interessante também que você comece fazendo com o metrônomo bem lento, e aí a partir do momento que você vai sentindo segurança, que você vai se sentindo confortável com determinada tonalidade, aí você vai sim acelerando. Eu vejo que muitas pessoas começam a exercitar. Deixa eu pôr aqui numa velocidade um pouco mais rápida, ó. A pessoa começa a exercitar nessa correria e a execução não fica boa, além de ela errar muitas notas. Então isso não vai trazer retorno algum. A pessoa está apenas correndo num teclado, ela está correndo e não está assimilando aquela prática toda, ela não está assimilando como deveria estar assimilando. Então eu recomendo que você comece com o seu metrônomo aí pelo número 80 batidas, né? 80 batidas por minuto, ó, que é uma velocidade confortável, ó. E aí depois você vai acelerando de 10 em 10. Esse aqui que eu vou pôr agora é o 120, ó. Então, ó, já fica um pouco mais rápido. Então, é esse tipo de exercício que me possibilita trabalhar com esses acordes de passagem que são tão legais no jazz, ó. Por exemplo,
o Dó sustenido diminuto, Ré, Sol, Dó. Vamos usar mais os diminutos então. Aí. Então comece praticando assim. Opa. Assim, ó. Como eu vim mostrando que esse é o caminho para você começar a soltar os dedos. Deixe que com o tempo o som virá. A habilidade vai vir automaticamente com o tempo. Então você vai fazer isso em todas as tonalidades: Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol e assim por diante. É isso aí, pessoal. Vamos continuar então na linha do walking bass aí, que é o baixo andante, que é esse baixo que normalmente, essa costura que nós conseguimos ouvir aí nos CDs de jazz, esse baixo andando. Vamos dar uma trabalhada agora num tipo de arpejo que eu considero bem importante, porque ele não só não ajuda somente na questão de você tocar um ritmo, um estilo de walking bass, mas também em músicas mais suaves também você pode usar essa técnica para arpejar, né? Por exemplo, você pode ter uma música mais suave e querer arpejar dessa forma. Tudo isso vai ajudar a soltar um pouco mais a mão esquerda e também na questão dos baixos andantes também. Opa. Opa. Isso aí. Então o exercício que eu quero passar que vai ajudar você a soltar um pouco as mãos é esse aqui, ó. Você vai pegar o campo harmônico maior e normalmente o campo harmônico já que trabalha com as extensões no jazz, normalmente você vai ter aí
4 notas. Por exemplo, Dó maior, no campo harmônico de Dó você já vai acrescentar uma extensão que é a sétima maior. Então você tem 4 notas distintas, e essas 4 notas distintas você vai usar para arpejar nessa mão aqui, mas você não vai ir e voltar como a gente já fez no exercício anterior, mas você vai ir até a próxima nota, ou seja, até a oitava, e aí você vai fazer um movimento de retorno. É muito importante isso, de você fazer o exercício e retornar. Essa volta é muito importante, porque eu vejo muitos músicos que eles só sobem, mas eles não conseguem fazer um movimento de retorno. Ó. Retorno. 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 Ó. Não sei se saiu do vídeo aqui, mas toda vez que você vê que o som está descendo, opa. Essa descendência de notas aqui é muito difícil de pegar no início, e muita gente não consegue fazer. Então eu dou preferência para você exercitar dessa forma, um exercício muito bom, de você usar as 4 notas do acorde e ir até a oitava e aí voltar da mesma forma como você veio. Por exemplo, se nós estamos, então, próxima nota, próximo acorde do campo harmônico, você tem Ré menor, então você vai fazer a mesma coisa, ó. Só que agora a extensão é Dó, ó, e você vai até o Ré e voltar. Então vai ficar assim, ó. Mi, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó. Vou fazer um pouquinho mais lento aqui para você entender. Então agora você vai pegar a mesma coisa e já começar a colocar o acorde aqui na mão direita. Eu vou fazer aqui, eu vou dar um espaço de 1/8, talvez saia do seu vídeo, se a sua tela não for widescreen, aí vai sair do seu vídeo, mas é o mesmo exercício que eu fiz aqui, ó. Vai e volta, ó. Mas só para efeito de sonoridade eu vou começar dar 1/8 de diferença, e aqui nessa mão você vai executar normalmente o acorde maior mesmo. Isso aí se trata apenas de um exercício. Talvez você ache um pouco rudimentar, um pouco básico, mas é apenas um exercício. Então vamos lá, ó. Aí bata na cabeça do tempo a mão direita, ó. Se você quiser dar um acento, ó, bata um pouquinho antes, não tem problema. O Ré. Opa, vamos no Ré, já direto. Vamos pro Mi. Fá. Note que eu estou usando as extensões, ó, do acorde. Sol, ó, 7. Esse é o acorde dominante. Lá menor. Si meio diminuto. Isso aí. É isso aí. Terminando o exercício que você vai fazer, pelo menos umas 2, 3 vezes, você então vai seguir pro Fá e aí vai fazer a mesma coisa, ó. Aí você pode até imprimir um pouco mais de velocidade, ó.
você tem teclas pesadas como a minha, você tem que forçar um pouquinho mais. Você não pode fazer algo muito suave. Se for um baixo andando, você tem que imprimir força. Sol. Opa, eu já estou fazendo um exercício à frente aqui, que é cromático. Ó. Mas vamos fazer sem cromatismo. Lá menor. E assim vai. Si bemol. Dó maior. Esse é o Dó dominante. Aqui é interessante você fazer. Vamos ver a posição dos dedos aqui. Ó, a posição dos dedos melhor é essa. Polegar na sétima e vira a mão. É um pouco difícil. Ré menor. Mi meio diminuto. Aqui. Vamos lá. E aí vai pro Fá. Então esse é um exercício bem interessante para você que quer desenvolver essa parte de arpejos na mão esquerda e de baixo andando. Então pratique isso todo dia. Se você quiser fortalecer essa sua área, pratique todo dia. Ó. Vai embora, todas as tonalidades. Fá, Si bemol. É isso aí. Esse próximo exercício que nós vamos fazer aqui é um exercício que é uma variação desse, mas ele é um tanto mais difícil, porque ele exige um pouquinho mais de conhecimento teórico, um conhecimento de campo harmônico, um conhecimento de modos gregos também, conhecimento de escalas. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá a estudar o nosso DVD Desvendando os Segredos dos Modos Gregos, ou o e-book Campo Harmônico e Modos Gregos, e estudar um pouco da parte teórica dessa matéria tão importante que nos ajuda a dar tanta sonoridade para a nossa música. E uma coisa interessante é que você pode sentir já nos primeiros 5, 6 dias uma diferença no executar a sua música, uma diferença